Alô galera, tudo bem com vocês? Olha, gravo nesse vídeo aqui bem próximo do Natal, né? Eu não sei que eu vou conseguir colocar ele, né, nesses dias que antecedem o Natal, mas que de antemão, se eu conseguir, Feliz Natal para todos os inscritos. Se eu não conseguir esse vídeo for colocado no canal só depois do Natal, mas também vocês se sintam abraçados por mim, tá bom? Rezem por mim que eu rezo por vocês. Agradeço por as curtidas do último vídeo. Vamos compartilhando, vamos devagarzinho, vamos aumentar os nossos inscritos devagarzinho, levando essas catequeses para mais pessoas, para assim nós levar a doutrina e mostrar a diferença, que o meu canal aqui mostra diferença de doutrinas, né? A gente pede para você se inscrever no canal ali do Ser Católico, do nosso irmão Glebson, né? Ele está nessa caminhada aí, começou agora. Vamos ajudá-lo, minha gente. Vamos se inscrever lá. Vamos ajudar o pequeno canal dele a crescer também, que ele leva doutrina também católica e erros protestantes para que nós fiquemos atentos, né? Olha, essa semana teve uma zoada muito grande sobre essa questão. Eu vou dar um conselho a vocês sobre essa questão da bênção, né? Que apareceu essa discussão, né? É uma heresia, isso é uma heresia. Porque foi colocado como que se não fosse, né? Para os casais, mas ao mesmo tempo traz confusão para quem não entende. Portanto, é melhor não trazer essas coisas, né? Traz confusão, né? Foi colocado, quem leu o documento viu, para não diretamente para casais, né? Tanto para homossexuais como para pessoas que vivem em fornicação ou amaziamento, né? Mas ao mesmo tempo dá brecha, né, para confusão, para má interpretação. Isso não é legal, isso é uma heresia. A gente reza pelos nossos pastores. E você aí que está confuso com essas questões, a quem eu procuro? Eu vou lhe dar um conselho bem simples. Aqui eu não tenho capacidade de julgar ninguém, nem quero julgar. Procure canais de bons sacerdotes que nos dê catequeses esclarecedoras. Por exemplo, o padre Gabriel Vilaverde. Tem alguém que está cozinhando seu juízo com esse tema? Vá lá no vídeo do padre Gabriel Vilaverde e ele explica bem direitinho essa questão. Bênçãos para casais que não estão regularizados ou não se regularizaram, né, dentro da doutrina católica. Ele vai explicar perfeitamente e você não vai ter dúvida alguma, tá certo? Aqui minha questão aqui é para esclarecer a questão dúvidas entre doutrinas errôneas protestantes que se batem com a católica. Olha, eu vou fazer um vídeo aqui mais para frente, talvez eu faça hoje, não sei, explicando a vocês sobre doutrinas da seita Adventista Sétimo Dia que você não sabia, mas que lá eles praticam, né? É antibíblico e eles praticam. Mas hoje eu vou mostrar para vocês um pastor dentro de uma aula catequética atacando a Santa Igreja e nos acusando de algo terrível. Ele coloca aquela passagem de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 1 ao 4, que fala daquela profecia de Paulo, sobre a questão daquela força religiosa que ia tomar de conta do templo santo de Deus, uma profecia que não é fácil de interpretação. Quem leu ela e quem for ler vai ver que não é fácil de interpretação. Já se falaram grandes doutores da igreja, Santo Tomás de Aquino falou muito dela e outros, mas a gente não está aqui para meditar aquela interpretação, e sim como ele vai falar sobre a Santa Igreja. Escute aí, depois eu vou mostrar para vocês na Bíblia porque essas coisas não se sustentam. Prestem atenção. Olha o que ele vai falar. Esse é um vídeo assim de 3 minutos e eles só falando mal da Santa Igreja Católica. Aí depois eles falam que não estão falando mal não. E o interessante é que ele tem a certeza, esse pastor aqui, ele tem a certeza que muitos irmãos católicos assistem a aula dele e aprendem as heresias dele para que ele levar para dentro dos templos católicos e aí trazer mais problema ainda. Não faça isso não, meu irmão. Não vai escutar pastor não. Preste atenção. A não ser em caso de que você queira fazer como eu, estudar as doutrinas, você já está bem alicerçado na fé
E você vê o tamanho das heresias que eles têm. Mas se não for, não adianta não. Escute bem o que ele vai falar. Jesus não volta sem que primeiro seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se levanta contra Deus ou tudo o que se chama Deus ou objeto de culto. A ponto, diz Paulo, a ponto, ele chegará ao ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Aí eu pergunto para você, em quem se cumpre essa profecia do apóstolo Paulo? Quem é que ataca o santuário, entra no santuário, tenta se assentar no santuário, tenta se colocar na posição de Deus? Essa profecia encontra cumprimento histórico, e nós vamos entender ela agora. Alguém que tentaria usurpar o trono de Deus. Quem? Alguém que tentaria ser Deus. Quem? Essa profecia encontra seu cumprimento na Igreja Católica Romana. Misericórdia. E antes de prosseguir o assunto, nós temos amigos católicos aqui. Temos milhares de amigos católicos nos assistindo. Tá vendo aí? E antes de prosseguir o assunto, eu tenho que dizer uma coisinha para você. Placa de igreja não salva ninguém. Dentro de qualquer igreja tem pessoas sinceras. Também tem pessoas falsas. Jesus falou do trigo e do joio. Dentro de qualquer igreja, Deus tem filhos sinceros. Prova disso é João 10,16, quando Jesus diz assim: eu ainda tenho muitas ovelhas que não são do meu aprisco. A mim convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Prova disto é Apocalipse 18, 1, 2 e 4. Quando vem lá um anjo voando pelo meio do céu e ele faz um apelo: sai de Babilônia, povo meu. Mesmo na confusão religiosa que se assentou em nossos dias, Deus tem um povo sincero ainda em Babilônia. Então, ao falarmos hoje do cumprimento dessa profecia na história da Igreja Romana, nós com isso queremos dizer de que dentro da Igreja Católica existem milhares de pessoas sinceras que amam a Deus, que estão servindo ao Senhor em tudo aquilo que eles conhecem. Mas talvez o programa de hoje vai abrir seus olhos para você compreender que existem verdades da Bíblia que você não compreendia. Existem verdades que a Igreja Romana não ensina, mas ensina ao contrário a elas. E estes ensinos são verdadeiros ataques ao santuário. Então, hoje nós vamos estudar 5 doutrinas que foram sistematizadas pela Igreja Católica Romana ao longo de séculos e milênios. Doutrinas estas que são verdadeiros ataques ao santuário de Deus que está no céu. Então vamos pegar essa primeira doutrina. Vai, qual é a primeira doutrina desenvolvida pela Igreja Romana e que é um ataque ao santuário? O sacrifício único e completo de Cristo passou a ser blasfemamente repetido através do sacrifício da missa. Este é o primeiro ataque que é feito ao santuário. Cristo morreu, diz a palavra, uma única vez, para salvar os pecadores. Só que na missa... Olha, terminou o vídeo herege, né? Prestem atenção como Satanás ele é ousado. Ele vai falando, até que ele fala na missa. Por quê? Porque ele sabe que chegando à Eucaristia, de uma maneira consciente, sabendo do que está recebendo, está de graça, caminha-se a alma para a salvação. Por isso que Satanás roda, inventa coisa, mas sempre chega à Santa Eucaristia, né? Passa pela Santíssima Virgem, pela intercessão dos santos e chega à Eucaristia. De antemão, peço a intercessão de São Pio de Pietrelcina, de Nossa Senhora de Anguera, para mais um pequeno vídeo. Olha, ele fala que é uma heresia, não se pode, né? Falar como a igreja fala, né? O verdadeiro corpo de Cristo, porque eu já vi vídeos aqui, muitas vezes deu até visualizações com um suco e um pão
para mostrar que a ceia é protestante. Mas por que eles falam isso? Porque não pode fazer? Porque, claro, Cristo morreu só uma só vez, todos nós sabemos disso. E por que então se celebra a Santa Missa? Porque Ele próprio mandou. Vamos ver na Bíblia Vulgata, vamos dar um tiroteio de Bíblia nesse camarada, né? Vamos entender só no versículo 19 do capítulo 22 de São Lucas, na Bíblia da Eclésia, não a Vulgata, a Eclésia, né? Prestem atenção como falou Jesus a seus discípulos. Depois tomou o pão, deu graças, partiu, deu, dizendo: isto é meu corpo, que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Fazer isto em memória de mim. Cristo mandou é uma renovação do Calvário, né? Se renova-se o santo sacrifício do Calvário, um sacrifício incruento. Os protestantes eles não entendem, a igreja não é um sacrilégio de matar Cristo, não, é uma renovação para a santificação da Assembleia que acredita em Cristo. Fazer isto em memória de mim, mas esse herege não entende. Prestem atenção aonde é que vai cessar, quando é que vai cessar o santo sacrifício da missa. Olha o que Paulo escreve no capítulo 11, da primeira carta aos Coríntios, melhor dizendo, versículo 26. Escutem bem. Quando é que vai cessar a Santa Missa? O Satanás pode bater. Pode ter heresias dentro e fora da igreja que queiram corroê-la, mas as portas do inferno não prevalecerão. Vi uma postagem do Papa Bento XVI que fala que a igreja vai passar pelo seu martírio, pelo seu sofrimento, e vai chegar, né? Vai chegar até o final, quando o Nosso Senhor voltar. Nem que se torne, ela fique tão pequenininha que se torne, de uma maneira metaforando, o Papa Bento XVI falou, nem que se volte aos 12 apóstolos, mas a igreja vai permanecer aqui. Quando ele fala assim, ele está metaforando para dizer que a igreja vai ser pequena, porque tem muita gente dentro da igreja, mas com pouca fé. Aí esse pastor herege vem com essas conversas que a igreja está errada, que a igreja não pode falar aquilo. Já mostrei que o nosso Senhor Jesus Cristo falou em Lucas 22:19, fazer isto em memória de mim. Quando ele está fazendo o rito da consagração ali com o seu corpo e o seu sangue. Imagine vocês que vai ser feita até... Olha o São Paulo falando, ó. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 26. Todas as vezes que comestes este pão e bebestes este cálice, anunciarei a morte do Senhor até que ele venha. Olha como é renovado. Anunciarei a morte do Senhor até que ele venha. São Paulo está dizendo aqui, eu vou matar o Senhor de novo. Não, ele está falando aqui, anunciarei a morte do Senhor até que ele venha. É um sacrifício, é uma renovação para a santificação da Assembleia. São Paulo deixa bem claro, só vai cessar, como fala Bento XVI, quando o Nosso Senhor voltar, aí cessa a Santa Missa. Enquanto não vai parar para a agonia dos hereges, né? Porque dentro não é um suco de uva. A Bíblia, ela é clara. A Bíblia Ave Maria. Vamos para a carta de São João para nós finalizar esse vídeo. Os hereges, eles ficam revoltados. Como pode ser do jeito que os católicos falam? Segue a Bíblia, meu filho, segue a Bíblia. Preste atenção no capítulo 6, versículos 53 e 54. Então Jesus disse-lhe, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmo. Abre o olho, pastor protestante. Não tereis a vida em vós mesmo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Só vai se salvar para a ressurreição eterna, para a salvação, quem come e bebe o corpo e sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim fala as Sagradas Escrituras. Mas pobre pastor adventista vem dizendo que é uma heresia, a igreja está errada,
Será mesmo que está errada, pastor? Olha, a questão dessa crença, o povo hoje está muito carente de fé. Tinha um irmão que comentava direto aqui no meu vídeo, ele se julgava judeu, o irmão Alexandre. Eu acabei que bloqueei ele porque ele falou uma coisa medonha. Ele se julgava judeu e ele fala que a fé dele, depois, naquela pandemia, no começo da pandemia, a coisa muito pesada, muito ruim, e ele começou aquela crise sem fé, um homem que não tem fé. E ele acaba que diz que teve uma visão, um sonho, foi uma visão, que viu Jesus falando que não importava a religião, mas que o que importava era crer nele. Eu disse, olha, irmão, você teve, se você viu verdadeiramente isso, foi algo satânico, porque Jesus nunca não poderia dizer isso. Prestem atenção que Jesus, quando ele coloca Mateus 16, 19, fala a questão, tudo que ligares na terra está ligado no céu, está falando que a religião nos liga com o sagrado, nos liga com Deus. Como pode Cristo não querer religião? Ele veio fundar sua própria igreja. O que é uma igreja, meu irmão? É uma assembleia. Misericórdia, abre seu olho. E ele ficou revoltado comigo, falou, você não tem espiritualidade, não sei o que, endemoniado está você. Eu tive que bloquear. Um menino velho comentava, sempre com ironia, mas muitas vezes falava alguma verdade dentro dos meus vídeos, e acabei bloqueando. Por quê? Porque, misericórdia, a gente vê o que aconteceu com os adventistas do sétimo dia, depois de várias tentativas da descoberta do fim dos tempos que deu errado, veio uma visão, colocou eles no outro rumo. Essas visões que os mormons também tiveram esta visão, e quantas seitas protestantes essa visão. Nós não podemos ter uma fé por uma visão, misericórdia. A fé nossa é bíblica, a fé nossa está dentro da tradição, o Santo Magistério de sempre que nos interpreta. Salve Maria e viva Cristo Rei. Farei um vídeo especialmente falando sobre essa questão dos adventistas, sobre o que esconde por detrás deles, né? Esse negócio do sábado e as doutrinas enganosas que eles têm. Salve Maria, viva Cristo Rei.